Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos pesquisadores do espiritismo nascente, um olhar sobre os fatos. William Crookes, Charles Richer, César Lombroso, Alfred Russel Wallace, Gustavo Gelley, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, Leon Denis, Camille Flammarion, entre outros pesquisadores. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estão aqui conosco estudando a série Espiritismo, um olhar. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 28. Nesse estudo, nós vamos falar algo muito importante, que é aqueles companheiros de Allan Kardec. Quando Allan Kardec preparou a sua reencarnação para codificar a doutrina espírita, ele contou com muitas pessoas para ajudá-lo. Nem sempre essas pessoas estavam dentro do núcleo ali dele, do trabalho, mas estavam à parte, ao lado, fazendo pesquisas. Então, eram espíritos pesquisadores, cientistas, que renasceram com ele para confirmar cientificamente a proposta espírita. Então, eles vieram em várias nações ali da Europa, e não só da Europa, mas também da América, né, da Ásia. Uns ficaram muito conhecidos, os outros fizeram um trabalho mais setorizado onde eles estavam. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre esses que estiveram mais próximos ali e que falaram muito, que comentaram, que pesquisaram também. E junto vieram médiums de efeitos físicos para também comprovar as manifestações espíritas, as manifestações da mediunidade. Então, foi um trabalho que ele se arrumou, se ajeitou no mundo espiritual para ser consolidado aqui no plano físico. É importante saber disso. Então, o nosso estudo de hoje mostra que a doutrina espírita ela chega com essa proposta de organização desde os planos espirituais. Então, vamos renascer para trazer para o mundo uma nova proposta dentro das informações do Consolador prometido por Jesus. Então, Jesus, o grande construtor desse trabalho. O Espírito da Verdade, que não se sabe direito quem, qual entidade que é, se é uma legião de espíritos de luz também, pode ser isso. Então, eles organizaram toda a proposta de fazer acontecer no mundo físico a doutrina espírita. Então, vieram vários espíritos para ajudar, para fazer esse trabalho. Né? Nós vamos ver alguns deles aqui nesse estudo, e sendo o centro deles encarnado, Allan Kardec, e desencarnado, o Espírito da Verdade. Outros espíritos também, muitos deles estiveram juntos fazendo o trabalho acontecer, já mais no mundo espiritual, como Santo Agostinho, como Paulo de Tarso, como Sócrates, como outros, né, que foram aí dizendo seus nomes, Fenelon, Pascal. Tantos espíritos já estavam desencarnados e também juntaram-se para fazer acontecer a doutrina espírita aqui. Ou seja, foi uma pleiade de espíritos, sendo que você coloca no centro dos encarnados Allan Kardec e no centro dos desencarnados o Espírito da Verdade. Então, assim foi trazido para o mundo a proposta espírita. Isso é importante sabermos. Porque se alguém contesta ou contestar a proposta espírita, ela vai ter que resolver essas coisas. Tem até gente aí que recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e que estava trabalhando com Allan Kardec. Então, vejam vocês que a coisa é bem mais complexa. É que não é uma proposta de uma pessoa, é um grupo de pessoas.
Por isso que é a doutrina dos espíritos, encarnados e desencarnados. Tá? Então, vamos ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, que nos oriente, pedindo a espiritualidade amiga que nos conduza nesse trabalho. Né? Então, vamos lá buscar as nossas orientações, né? Através dos nossos slides. Né? Então, vamos pegar aqui. Né? Vamos tentar do princípio, que é melhor, né? Então, vamos buscar aqui do princípio. Olha, Espiritismo, um olhar. Estudo 28, Pesquisadores do Espiritismo Nascente. É o nome desse estudo. Também vieram eles, compondo o séquito das virtudes dos céus, quer dizer, das forças dos céus. Toda vez que a gente fala em virtude, a gente está falando em força. Né? Então, também vieram eles, compondo o séquito das virtudes dos céus. Renasceram ao tempo de Allan Kardec e ratificaram a essência espírita. Eles eram cientistas, filósofos, artistas, espíritas da primeira hora. Quero deixar bem claro para você que está acompanhando essa série, por acaso esteja assistindo só esse estudo, que há uma proposta extremamente bem feita, complexa, com grandes mentes pensando e realizando esse trabalho, que é a chegada do Espiritismo no mundo. Né? Então, vamos lá. Um olhar. Quando a programação da vinda de Allan Kardec ao mundo físico e da codificação do Espiritismo, a espiritualidade convidou outros espíritos de real importância evolutiva para comporem o grupo de solidificação no mundo material das novas lições da espiritualidade. Então, vejamos, nos estudos anteriores, nós mostramos como o mundo foi preparado para receber o Espiritismo, como chegou o Espiritismo, as obras básicas que nós vamos estudar também, tudo isso foi mostrado nos estudos anteriores. Agora nós estamos vendo as mentes, as pessoas que ajudaram naquele trabalho. Né? Então, continuando, nesse estudo vamos ver um pouco de cada um deles. Bom, isso é necessário sabermos. O Espiritismo como ciência, filosofia e religião, que tem como base o Evangelho de Jesus e como caminhos à espiritualização da humanidade, olha só, ele tem como base o Evangelho de Jesus, sempre. Né? O Evangelho é o status superior do nosso mundo. Então, claro, o Espiritismo teria como base também, tem como base o Evangelho, e como caminhos a espiritualização da humanidade, ou seja, tirar a humanidade desse nível puramente material, grosseiro, primarista, para algo superior, que é a sua espiritualização, ou seja, a sua busca do ser espiritual que é. Então, a base é o Evangelho e o caminho é a nossa espiritualização. Então, ele necessitaria desses espíritos como pesquisadores e auxiliares de Allan Kardec. Vamos a eles, pois. Aí depois vocês os pesquisem para adquirir maiores informações. Existem muitos livros deles a respeito deles. Inclusive, nós vamos dar aqui algumas dicas, né, bibliográficas para que você possa também buscar conhecê-los, tá? Mais detidamente. O primeiro deles, que vamos citar aqui, é William Crookes. Né? Quem foi William Crookes? Foi um britânico, nascido em 17 de junho de 1832. Desencarnou também em Londres em 4 de abril de 1919, com 87 anos. Em 1861, quer dizer, já estava ali, já tinha lançado o Livro dos Espíritos, já estava na segunda edição também, já estava indo para o Livro dos Médiuns. Né? Então, em 1861, descobriu um elemento que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio, do grego talos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também identificou a primeira amostra conhecida de hélio em 1895. Ele foi o inventor do radiômetro de Crookes, desenvolveu os tubos de Crookes, investigando os raios catódicos, e também criou um dos primeiros instrumentos
para estudar a radioatividade nuclear, o assim chamado espintaroscópio. Vejam vocês, nesses slides, nessas informações, nós apresentamos o cientista William Crookes. Esse é o cientista William Crookes. Porque ele descobriu, né, o elemento atômico número 81, depois ele trabalhou o hélio também, né, criou elementos, instrumentos para descobrir outras informações que estavam mais ou menos ocultas, né, nesse status de materialidade. Então, ele buscou fazer esses estudos todos, um grande cientista. Né? Ainda ele, olha, em 1870, ele decidiu que a ciência tinha a obrigação de estudar os fenômenos associados com o espiritismo. Vejam vocês, é um cientista e agora ele diz o seguinte: a ciência tem que estudar o espiritismo. Então não é uma pessoa qualquer, minha gente. Não é um espírito aventureiro, é um cientista. Então ele estava determinado a conduzir sua investigação de forma imparcial e descreveu as condições que ele impunha aos médios da seguinte forma: deve ser na minha própria casa e a minha própria seleção de amigos e espectadores, sob minhas próprias condições, porque ele era cientista. O cientista é assim, ele faz a proposta científica dele. Né? Entre os médios que ele estudou foram Kate Fox, Florence Cook, Daniel Douglas Home, que ficou muito famoso esse Daniel. Né? Entre os fenômenos que ele testemunhou, incluíram movimento de corpos à distância, batidas, as mudanças nos pesos dos corpos, levitação que esse Daniel Douglas fazia, e aparência de objetos luminosos, aparência de figuras fantasmagóricas, que nada mais era do que a materialização de espíritos. Então, ele traz esse trabalho para dentro da casa dele. Né? Quando ele descobre o espiritismo, então ele associa a sua verve, né? De pesquisador, de cientista. Então, agora ele traz isso para descobrir também as coisas relacionadas àquilo que o espiritismo estava colocando como proposta de estudo, porque verdadeiras. E aí ele faz, na casa dele, essas experimentações. Vamos repetir, não era uma pessoa comum, era um cientista. Né? Aí está um processo de levitação, né? Que ele estudou. Né? Nós colocamos assim para que vocês percebam, né? Que a pessoa fica totalmente parada no ar, né? Sem nenhum anteparo, isso aqui é só a roupa dela, uma coisa qualquer que cai, mas ela não tem nenhum anteparo, a levitação faz isso. A pessoa se eleva, né? E fica suspensa no ar. Ele estudava isso aí, né? Que é um processo que a história conta, né? Isso aí vastamente. Né? Bom, ainda William Crookes. Aparência também de escrita sem intervenção humana e as circunstâncias que apontam para a agência de uma inteligência externa. Era escrita direta, eles faziam lá um processo, colocavam numa gaveta uma folha em branco com uma caneta ou sem caneta, e ali eles fechavam, lacravam, aquela coisa toda da ciência. E, passado um tempo, eles abriram a gaveta, né? Isso sob os olhares de várias pessoas, eles abriram a gaveta e tinham um texto escrito. Então, é chamado fenômeno de escrita direta, ou seja, os espíritos interferiam e escreviam ali o texto. Isso tudo cientificamente comprovado, viu, gente? Isso não é uma brincadeira de criança, de charlatanismo. Vamos tomar cuidado quando a gente fala de charlatões. Que existem, sim. Eles têm capacidade de fazer muitas enganações, mas aqui nós estamos numa proposta científica. Não é isso? Então, isso foi em 1874. Né? Dotado de invejável fibra de investigador, acabou por pesquisar os fenômenos mediúnicos, ao princípio com o fim de demonstrar o erro em que incidiam os ditos médios. Ele foi pelo erro. Eu vou achar o erro aqui. Só que ele viu que aquilo era verdade. E todos aqueles que acreditavam piamente em suas mediunidades. Em 1869, os médios de Morse e Marshall serviram de instrumentos
para que Crookes realizasse as suas primeiras investigações. Percebem? O que é o Espiritismo? Ciência também, perfeitamente dentro do campo da investigação científica. Por isso que eles buscaram essa proposta. Vamos pegar essa proposta. Você está falando que tem espírito que age sobre a matéria, que faz as coisas, os objetos moverem, que acontece essas coisas de materialização, que acontece a escrita direta. Você está falando isso? Tá. Então vamos comprovar isso. Então eu vou fazer toda uma estrutura dentro da minha casa para a gente fazer tudo isso aqui dentro para ver se realmente isso acontece. E acontecia. Veja você, meu amigo, né? Veja você, minha amiga, né? A seriedade do fato. Então, não era uma coisa assim que... teve lá um sujeito chamado Kardec lá que escreveu essas coisas. Não é isso não, minha gente. Nós estamos falando em ciência espírita. Para que você entenda isso, para que eu entenda isso. Então, nós estamos diante de uma proposta refinada, tanto no campo da filosofia, como no campo da ciência, nessa questão doutrinária toda. Então, quando você chega próximo do Espiritismo, você está chegando próximo a algo que foi, sim, muitas vezes testado e aprovado. É isso que precisa que seja entendido por todas as pessoas que, de alguma forma, tentam falar alguma coisa, sabe, que não tem lógica. Às vezes a pessoa fala umas coisas, sabe? Por exemplo, o espiritismo é coisa do diabo, é coisa do demônio. Meu Deus, vamos com calma, vamos respeitar a ciência. Já que você não respeita a proposta dos espíritos, respeite a ciência. É o que eu digo para você, respeite a ciência. Sabe? Cuidado, porque às vezes a gente vai na onda dos outros e acaba falando bobagem igual os outros, efeito manada. Você fala uma coisa, o líder fala uma coisa, o grupo fala. Não, espera aí, com calma. Nós estamos em pleno século XXI, numa proposta diferente de ciência avançada, de tecnologia. Não dá mais para ficar falando coisas sem uma certeza, né? Então, o Crookes ele vai continuar, né, o seu trabalho aqui. Olha, estudou também a aparência de escrita sem intervenção humana, aquilo que a gente falou, de colocar o papel lá na gaveta, trancar a gaveta e depois você chegar lá e ter uma coisa escrita. Né? E as circunstâncias que apontam para a agência de uma inteligência externa. Não estava lá. Porque já tinha visto, por exemplo, quando Allan Kardec fazia as questões, as perguntas lá nas mesas, quem estava lá perto eram pessoas quase analfabetas. E as perguntas eram muito profundas, de cunho assim, muito espiritualizante, de cunho de muita ciência. Como é que aquelas pessoas saberiam as respostas? Né? Então, isso aí já era algo que chamava atenção na época. Por isso que provavelmente chamou a atenção desses cientistas também. Olha, dotado de invejável fibra de investigador, acabou por pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio com o fim de demonstrar o erro, né, que ele estava comentando, né, em que incidiam os ditos médios, e todos aqueles que acreditavam piamente em suas mediunidades. Ele penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar, de encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos e sofismáveis, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: não digo que isto é possível, digo, isto é real. São os biógrafos deles que dizem isso. Então vejam vocês que coisa interessante, para nós todos refletirmos a respeito. Um outro grande pesquisador foi Charles Richer, né? É esse que nós vamos estudar agora. Ele foi um médico fisiologista francês. Ele nasceu em Paris em 26 de agosto de 1850 e desencarnou também em Paris em 4 de dezembro de 1935, com 85 anos. Né? Ele já nasceu quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele estava com 7 anos. Né?
Ele descobriu a soroterapia e a anafilaxia, uma reação alérgica. Ele foi laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1913. Também interessou-se por fenômenos paranormais. Ele foi conhecido como fundador da metapsíquica. Charles Richer desempenhou um papel fundamental no processo de desvendar o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Em 1905, então presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, em Londres, propôs o nome de metapsíquica a esse conjunto de conhecimentos. Então, quando a gente ouve falar em metapsíquica, a gente ouve falar isso muito, né? Foi Charles Richer que deu esse nome a esse estudo de investigações psíquicas, ou seja, meta é mais, né? É muito, é superior. Então, o que tinha além da psique, a resposta psíquica pronta do que ela percebia do mundo, desse mundo que nós vivemos. Então, ele começou a estudar o que essa psique vê além, ou seja, a mediunidade. Não é? Então, vamos continuar. Charles Richer ainda, sua obra mais famosa é o Tratado de Metapsíquica, esse aí, olha, que é um verdadeiro arcabouço de fatos e descrições pormenorizadas de experiências psíquicas, descrições históricas e classificatórias que muito colaboraram para o seu desenvolvimento. A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele quem, pela primeira vez, denominou a substância que emanava dos médios de efeitos físicos de ectoplasma. Ectoplasma significa fluido que vem de dentro. Ecto é dentro, e plasma é fluido, então é fluido de dentro, que vem de dentro, vem das células. Naquele momento, referindo-se aos fluidos que emanavam de Eusápia Paladino, né, que é essa daí, olha, uma das maiores médiuns da história do Espiritismo. Essa senhora, ela era uma médium de efeitos físicos. Então, ela foi muito utilizada nas pesquisas desses cientistas. Então, ela fazia as coisas acontecerem, as materializações, né? O ectoplasma, que era esse fluido que sai pelos orifícios, a boca, o ouvido, nariz, né? E ela emanava aqueles fluidos, o ectoplasma ele vem das células, ele vem da mitocôndria, que é uma organela. E aí ela vai soltando esse ectoplasma, e os espíritos utilizam desse ectoplasma para ou materializarem ou fazerem fenômenos de mudança de objetos de lugar. Né? Então, não era nada assim fantasmagórico, era uma proposta que a ciência, mais no futuro, vai estudar isso muito. Hoje já tem muitos estudos nesse campo, mas isso vai cada vez aumentar mais, porque faz parte da natureza, faz parte do conteúdo natural da vida. Então, se é natural, vamos estudar e vamos aplicar naquilo que for necessário. No futuro, minha gente, não haveremos mais transplantes de órgãos físicos. Por exemplo, eu tiro o fígado de uma pessoa para colocar na outra, a pessoa desencarna, doa os órgãos, eu vou trabalhar aquilo para ajudar. Isso hoje é muito válido, mas no futuro serão feitos esses órgãos, serão feitos por ectoplasma. E já existe isso, já é feito isso lá no Rio de Janeiro, no Frei Luiz, no Centro Espírita Frei Luiz, em Jacarepaguá. Então, isso já é feito. Só que com muito critério. Isso aí é um trabalho muito ainda iniciante. Mas vejam vocês os recursos que a ciência vai abrir para todos nós. Né? Então, Charles Richer também se refere a tantos sábios, homens de ciência, que se dedicaram a estudar os fenômenos inicialmente de forma materialista, convertendo seu espiritismo pela conclusão a que chegaram através da pesquisa. Então, na introdução do seu tratado de metapsíquica, que a gente viu, né, Richer, em sua segunda edição, chega mesmo a citar os espíritas, que já naquela época pouca importância deram a esta obra, uma vez que acreditavam que tudo o que importava já havia sido escrito. Em vista de tantas pesquisas, Allan Kardec escreveu lá na Gênese, né? Caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Gente, presta atenção, isso é muito sério.
Eu vou dizer para vocês que essa citação que está lá no capítulo 1, item 55 da Gênese, é uma coisa que só uma grande proposta e uma grande orientação para a humanidade pode fazer. Isso, a gente vê praticamente, quase não vê isso. Olha o que Kardec escreve. Vamos comigo, olha. Caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Jamais. Por quê? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, minha gente, o espiritismo é aberto. Não é nada de doutrina fechada, encapsulada, sabe, dogmática, nada disso. É uma proposta de avanço permanente, permanente, sobre a vida, sobre os fenômenos, sobre a ciência, sobre tudo, sobre a filosofia, sobre tudo. Então, por isso que a doutrina espírita jamais será ultrapassada. É isso que eu estou chamando você para entender. Então, quando a gente fala assim, vamos estudar espiritismo, é porque ela é uma doutrina aberta, uma doutrina de tribuna que você pode chegar a falar, propor, sabe? Só que ela é diferente da academia, porque a academia ela busca só, hoje em dia, né, só a parte material. O espiritismo busca a parte material e a parte espiritual. Olha que proposta interessante, aberta e vasta. Presta atenção nisso. É isso que eu estou convidando você para analisar. O Charles Richer, ele acabou fazendo um comentário sobre Allan Kardec. Ele se refere a Allan Kardec. Então, nós vamos aqui agora ouvir da Nerita, nossa amiga lá de São Paulo, que ela vai dizer para nós sobre esse comentário que Richer faz sobre Allan Kardec. Preste atenção. Charles Richer faz um comentário sobre Allan Kardec. É preciso que admiremos sem restrições a energia intelectual de Allan Kardec. Ele tem fé na experimentação. É sempre na experimentação que ele se apoia. De modo que sua obra não é somente uma teoria grandiosa e homogênea, mas também um imponente repertório de fatos. Allan Kardec é o homem que exerceu a mais penetrante das influências e abriu o mais profundo sulco na ciência metapsíquica. Podemos afirmar que Charles Richer teve sua trajetória de vida um gênio em busca de respostas sobre questões cruciais da existência humana e da imortalidade espiritual. Ele não foi um oposicionista do espiritismo. Conclui-se pelo estudo que o pesquisador francês foi um dos integrantes da equipe científica que colaborou para a solidificação das bases da ciência espírita, ao lado de outros como Crookes, Lombroso, Bozano, Aksakov, Camille Flammarion. Foi essa pleiade de espíritos luminares que vieram com Allan Kardec para estabelecer no mundo as bases de uma nova ciência, filosofia e religião, que é a doutrina espírita. Charles Richer e o Espiritismo. De quando em quando, discute-se a posição real do sábio, fisiologista e metapsiquista francês diante da hipótese espírita. É que os autores muitas vezes ficam no Tratado da Metapsíquica, publicado pela primeira vez em 1912, citando trechos, esquecendo outros. Por outro lado, o professor Richer oscilou durante muito tempo pelo caminho da investigação em busca de uma hipótese que pudesse explicar os fenômenos desconcertantes que estudava. Assim, em sua vida partiu dos fatos, porque, como dizia, a hipótese do futuro não a podia ele formular, por desconhecê-la. Muito bem, obrigado, Nerita. Muito obrigado. Césare Lombroso. Quem foi essa pessoa? Né? Vamos entender. Foi um psiquiatra, cirurgião, higienista,
criminologista, antropólogo e cientista italiano. Pensaram bem? Cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo, cientista. Ele nasceu em Verona no dia 6 de novembro de 1835 e desencarnou em Turim no dia 19 de outubro de 1909, com 74 anos. Observem que essa turma veio toda próxima de Kardec, né? Lombroso é acreditado como sendo o criador da antropologia criminal, e suas ideias inovadoras deram nascimento à escola positiva de direito penal, mais precisamente a que se refere ao positivismo evolucionista, que baseava a sua interpretação em fatos e investigações científicas. Mais uma, já vimos o Crookes, já vimos Richer, agora estamos vendo o Lombroso, que eram pessoas que estavam ali próximas de Kardec com seus talentos pessoais, com as suas propostas de ciência, estavam ali analisando também essa ciência chamada Espiritismo. César Lombroso desenvolveu a teoria de que o criminoso é vítima principalmente de influências atávicas, isto é, uma regressão hereditária a estágios mais primitivos da evolução, justificando sua tese com base nos estudos científicos de Charles Darwin. Então, uma das conclusões é possibilitar a evidência do criminoso a um doente que não pode responder por seus atos, por lhe faltarem forças para lutar contra ímpetos naturais. O que é isso? Então, nós estamos vindo de... Ele era antropólogo, né? Nós estamos vindo de um passado. E um passado de muita violência, né? Porque foi esse o início da evolução humana, foi talhado em muitas guerras, muitas violências. Então, essa criatura, ele tem isso nele, que chama de atavismo, ou seja, está guardado nas memórias dele. Então, o criminoso do presente é aquele que é impulsionado pelas suas reações do inconsciente. Então, ele não podia ser tão assim, culpado, né? Porque ele não podia responder pelos atos que vinham lá do passado dele. Isso é a ideia do Lombroso. É claro que hoje nós sabemos, né, que essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade e não jogados como numa jaula, como fazem, né? Mas orientados. Se é isso que o Lombroso falou, é muito sério. E você agrega isso também à participação de espíritos obsessores, né? Então, quer dizer, é um processo. O criminoso ele está envolvido tanto pelo seu passado histórico, né? Pelo seu processo de vingança, né? E pelo processo de obsessão. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, esse criminoso, ele também, no fundo, ele é uma vítima disso tudo, sabe? Então, ele precisa de uma ajuda, muito mais do que uma reclusão dos moldes que é feito, sabe? Essa criatura que está vivendo esse processo, um dia ele vai sair desse processo. Com certeza que vai, né? Para ele, o crime é uma circunstância natural, por ser de caráter primariamente hereditário, porém inaceitável socialmente, e acabou por se mostrar favorável à pena de morte e prisão perpétua, como verificado em as mais recentes descobertas e aplicações da psiquiatria e antropologia criminal de 1893. Vamos sempre, né, tentando entender essa questão do homem, tentando buscar adequar esse homem a uma situação melhor. Então, ele era, né, favorável à pena de morte, infelizmente, nisso aí ele estava errado, não resolveria o problema, né, com todo o respeito ao Lombroso, mas hoje ele sabe disso, que a pena de morte não resolve o problema. Agora, a prisão perpétua, mas desde que ela seja orientada. Não adianta você colocar uma pessoa lá reclusa a vida toda se você não orienta a pessoa. Não orienta. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai melhorar nunca. Então, precisa de um apoio, né? Psicológico, psiquiátrico, um apoio religioso. Precisa de alguma coisa que você faça para chamar esse espírito à responsabilidade dele de filho de Deus. Porque, muito embora ele tenha sido um criminoso, mas ele é filho de Deus, com toda a proposta de evolução, de perfeição, né? Então, continuando, desenvolveu
a teoria de que o criminoso é vítima, principalmente de influências atáficas, nós já falamos, né? Ele é uma regressão, isso é uma regressão hereditária a estágios mais primitivos da evolução, justificando a sua tese com base nos estudos científicos de Charles Darwin, da teoria da evolução. Uma das suas conclusões é possibilitar a equivalência do criminoso a um doente que não pode responder por seus atos por lhe faltarem forças para lutar contra os ímpetos naturais. É aquela coisa do vício e da virtude. Então, enquanto o vício for falar mais alto na pessoa, a virtude está mais frágil. Na hora que a virtude começa a crescer, começa a se fortalecer, ela vence o vício. Então, tudo tem que partir por quê? Pela virtude, pela a força de se resolver. Sabe? Mas ele achava que uma pessoa nesse ponto não tinha essa força. Então, eu preciso que dê a essa pessoa condições para que ela tenha essa força. Isso é extremamente fraterno, né? Isso é extremamente cristão, né? Nas suas mais profundas raízes. Para ele, vamos dar um exemplo aqui. Quais foram os criminosos de Jesus? Praticamente a humanidade toda, né? Que até hoje crucificam Jesus. E o que ele pediu para o criminoso dele? Né? Perdão. Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Porque na hora que o criminoso souber o que ele está fazendo, ele para. Isso é natural nele. Ele é criminoso porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que Jesus sabiamente disse isso. Eles não sabem o que fazem. Na hora que ele entender isso no processo, naquele momento, né, mágico, naquele momento de adequação dele às leis, de tentativa de adequação dele às leis divinas, aí ele vai parar de ser criminoso, porque não vale a pena. Não compensa ser criminoso. Você é um pária social, você é um pária da evolução, na evolução, você é um pária dentro da proposta da sua própria santificação. Então, você é o criminoso, o que ele está buscando? Ele está buscando coisas pequenas, muito pequenas. Porque ele sabe, né, que a pessoa que ele matou não vai morrer. Não morre. Se ele for um criminoso inteligente, um criminoso inteligente, ele sabe que não vai morrer. Né? Para ele, o crime é uma circunstância natural por ser de caráter primariamente hereditário, porém aceitável socialmente, e acabou por se mostrar favorável à pena de morte e à prisão perpétua. Então, aqui está o livro dele, O Homem Delinquente, é um dos livros dele, né? Que é um livro, né, ligado a questões forenses, né? E ele trabalhou esse assunto todo aqui neste livro, O Homem Delinquente. Então, esse aí é um das pessoas que nós estamos estudando. Aí, durante muitos anos, Lombroso negou os alegados fenômenos paranormais, considerando-os como charlatanice e credulidade simplória. Chegou mesmo a ridicularizar as manifestações espíritas com a publicação do opúsculo, né? Estudo do hipnotismo, em Turim, em 1882. Entretanto, a convite do conde Ercole Sciaia, ou Ecole Sciaia, como provavelmente era dito lá em italiano, para que estudasse melhor o assunto, em 1891 conheceu e participou de sessões com a médium italiana Eusapia Palladino, que a gente está falando nela, vindo a considerar como autênticas as produções dos fenômenos e manifestações espíritas e iniciando as suas pesquisas. Aí está. Aquele homem que não acreditava começa a pesquisar, né? E começa a entender. Então, é um convite a você também. Se você ainda tem dúvidas, né? Comece a pesquisar, sabe? Comece a analisar, comece a aprofundar, comece a fazer comparações, fazer estudos comparados, que você vai chegar a essa conclusão também. Então, o Espiritismo não é nenhuma obra do demônio, o Espiritismo não é nenhuma panaceia, o Espiritismo não é nenhuma proposta charlatã. É coisa muito séria, que precisa ser pesquisado. Eu digo mesmo que há pessoas que se olha, fala para as espiritistas, elas viram até a cara.
de medo, de repulsa, de asco, né? Asco. Como é que já falaram isso para mim? Como é que você, sendo uma pessoa tão inteligente, se envolve com isto? Aí ele disse, porque eu sou inteligente mesmo que eu envolvo. Eu estou sabendo aplicar minha inteligência, porque eu estou tentando aprender coisas maiores, superiores. E aí essas pessoas ficam aí esperando a morte, esperando conversar com Deus depois da morte, né? E pedir um lugar lá no céu. Não tem nem noção do que seja isso. Não tem nem noção de que a vida é paulatina, a gente vai atingindo níveis a partir dos nossos esforços, dos nossos aprendizados, dos nossos trabalhos. As pessoas não sabem disso, né? Às vezes, minha gente, eu vou dizer para vocês uma coisa que muito me faz refletir, sabe? Muitas vezes, a gente, como eu faço, né, palestra ali, eu faço todo dia, né? Muitas vezes, a gente faz uma palestra para um público aí de umas 60 pessoas, por exemplo, e a gente fala uma citação do Evangelho, tirando conclusões maravilhosas daquilo do Evangelho, sabe? Aí a gente convida as pessoas, olha, vamos estudar, né? O Evangelho é o código do universo, é o código daquilo que nós vamos ter que, que aplicar para a nossa continuidade como espírito e evolução e tal. A gente fala ali durante uns 50 minutos, conversa, explica, volta ao fato do Evangelho, faz novas, abre novas leituras, né? A gente faz aquele trabalho. Quando você sai dali da tribuna, geralmente você, né, as pessoas vão tomar passe, tal, você talvez não vai precisar tomar o passe e você vai embora. Aí você passa por eles e vai embora. Não tem uma criatura que chega para você e fala: aqui, você falou aquele negócio ali, será que você podia me dar uma ajuda, me indicar um livro? Não tem, gente. O interesse é mínimo, infelizmente. O interesse é desse tamanhozinho. Às vezes, um ou outro, depois de 10 ou 15 palestras, alguém te pergunta alguma coisa. Por que isso, né? Por que essa falta de interesse? Enquanto que esses cientistas, né, que tiveram toda essa proposta, né, de pesquisas, né? Eu não concordo, eu não acredito muito nisso, não, mas eu vou pesquisar, vou ver o que dá. E aí chego a essas conclusões. Então, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, interesse-se por isso, tá? Interesse-se por isso. Muito bem, né? Pausa para a gente refletir, né, minha gente? Bom, voltando aqui ao estudo, né? Então, ele começou as suas pesquisas, né? Muito bem. Aqui, no mesmo ano, ele registrou aí uma carta. Estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espiríticos. Mas os fatos existem. E eu deles me orgulho de ser escravo. Aí, gente, um cientista, né? Lombroso se tornou um adepto do espiritismo e as suas principais pesquisas relacionadas ao assunto foram por ele publicadas e se encontram em arquivos para pesquisas. A rendição dele, né? Hipnotismo e Espiritismo, né, é um dos livros dele. Já depois que ele entendeu o fenômeno como correto, né, o fenômeno espírita como correto. Continuando, né? Hipnotismo e Mediunidade, outro livro dele. Então, ele começa a trabalhar agora a proposta espírita de uma maneira, porque ele reconheceu o que era realmente isso. Agora vamos para o Wallace, né? Foi um naturalista geógrafo, antropólogo e biólogo britânico. Nasceu no país de Gales em 8 de janeiro de 1823 e desencarnou na Inglaterra em 7 de novembro de 1913, com 90 anos. Wallace foi o primeiro a propor a distribuição geográfica das espécies animais e, como tal,
é considerado um dos precursores da ecologia e da biogeografia e, por vezes, chamado pai da biogeografia. Nós já falamos sobre o Wallace, lembra, nos estudos passados, que ele foi a opção 2, né, do Charles Darwin, que se o Charles Darwin falhasse, ele entraria, né? Mas ele foi muito ético, né? Ele chegou para o Darwin e falou: se você não publicar, eu vou publicar. Então, ele encontrou brevemente apenas uma vez com Darwin, isso correspondiu, né? Mas por carta. E foi um dos seus numerosos correspondentes de todas as partes do mundo, cujas observações Darwin utilizou para dar suporte às suas teorias. Então, esses dois espíritos vieram para esse trabalho, que está na evolução das espécies, na evolução natural das espécies. Bom, aí ele também acreditava que a razão de ser do universo era o desenvolvimento do espírito humano. Em 1865, investigou os fenômenos das mesas girantes, ainda tão em voga na Europa. Em 1865 ainda existia mesa girante, que começou bem lá para os anos 40, por aí, do século XIX, né? E afirmando mais tarde que as comunicações com espíritos são inteiramente comprovadas, tão bem como quaisquer fatos que são provados em outras ciências. O que ele faz? Ele compara o espiritismo com qualquer ciência. Percebe? É um outro cientista, uma outra visão. Esse é naturalista. Nós já tivemos fisiologistas, já tivemos pessoas trabalhando com química, né? Já tivemos aí pessoas trabalhando com antropologia, e agora esse é o naturalista. Todos eles, gente, confirmando o espiritismo. Guarde isso com você. O espiritismo tem essa base toda, essas pessoas todas trabalharam ali em função de mostrar a essência e a excelência e a verdade do espiritismo. Então, um dos livros deles é o aspecto científico do sobrenatural, né? Depois ele tem textos de Alfred Russel Wallace, evolucionista, socialista, humanista e espiritualista. Tá aí, olha. Né? Ainda temos as viagens pelo Amazonas e Rio Negro que ele fez aqui no Brasil. Então, uma criatura com um valor científico desse, né? É uma proposta, ele é um posto de conhecimento. Ele diz que o espiritismo se compara a qualquer ciência. Né? Guardem isso. Guardem isso. Vocês verem que a gente está tentando colocar aqui nesse estudo toda uma bibliografia para você pesquisar também. Como você vai ficar com esse vídeo, né, guardado aí com você, você pode pegar todas essas referências e fazer seu estudo. Né? Quanta coisa você vai poder aprender com isso tudo. Né? E se tornar também um pesquisador fazendo um estudo comparado, né, do Espiritismo. Nós estamos convidando você a isso. E se você encontrar alguma coisa que o Espiritismo ainda não chegou, avise, né? Porque vai fazer parte do Espiritismo. Agora, tem que ser alguma coisa nesses níveis. Né? Depois nós temos Gustave Gelei, né? Foi um psiquiatra e pesquisador espírita francês, considerado um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações. Tornou-se referência obrigatória no estudo do ectoplasma e seus fenômenos. Já falamos de ectoplasma. Ele nasceu em Nancy, no dia 4 de julho de 1865, e desencarnou em Varsóvia, em 14 de julho de 1924, com 56 anos. Interessando-se pelos fenômenos paranormais, realizou muitos estudos que ficaram registrados em anais científicos da época. Destacaram suas investigações com a médium de efeitos físicos Eva Carrier, em 1916. Então, aí está, né, Gustave Gelei, um dos grandes pesquisadores também. É importante a gente saber dessas informações para a gente ter argumentos para falar com os outros. Sabe por quê? Porque a proposta espírita ela é muito profunda. Sabe? Não é uma coisa assim que alguém lá achou que deve ser desse jeito e escreveu. Não. É uma proposta científica, filosófica, muito profunda.
É isso que eu convido você a refletir sempre quando se falar de espiritismo, tá? Reflita, mas reflita mesmo, né, com vontade. Aí nós vamos agora para o processo que ele estudou, né, que foi essa materialização, tá vendo? Aqui está a médium, né, que é essa Eva, né? Eva Carrier, e ela materializando aqui uma máscara, né, de um espírito. É isso por isso que falavam que era fantasma. É porque essa materialização não está completa. Faltam os detalhes, né? Então ficava essa marca. Mas para o cientista aqui era bastante. Ele não estava buscando nenhuma figura, né, principesca. Ele estava procurando saber se funcionava. E funciona mesmo, né? Ora, outra aí, ó. Tá vendo? Outra máscara que essa médium oferecia, né? O ectoplasma, o espírito então tomava do ectoplasma e moldava a face dele. Tá vendo? Isso não é fantasma, gente. Isso aí é ciência. É você pegar uma proposta da materialidade, que é o ectoplasma, que ele é material, porque ele sai da célula, e aí você faz uma máscara em torno disso. Aí eles faziam laringe para falar, faziam mãos, pés, como a gente vai ver aqui na frente. Então, isso tudo eles faziam através dessas propostas. É possível isso hoje ainda? É. Só que o processo da materialização é muito perigoso, porque pode prejudicar muito o médium se não houver uma ajuda muito grande da plateia. Tem que ser um negócio com muita sinceridade, com muita responsabilidade. Senão isso pode prejudicar. Isso aí não é brinquedo. Isso aí é uma proposta da lei natural. É a mesma coisa que você não vai pegar o raio de um relâmpago, né? Guardar esse raio e depois jogar na casa dos outros. Você não vai fazer isso. Então, são coisas da natureza que você tem que saber trabalhar, porque pode se tornar perigosa, né? Pelo efeito que ela dá. Não tem a bomba atômica, a bomba de nêutrons? Não é a mesma coisa. Então, tem que saber lidar com isso, né? Em 1920, fundou a Revista de Metapsíquica, onde divulgou grande parte das suas pesquisas e experimentos acerca da ideoplastia, clarividência e telepatia, entre outros. Olha a quantidade de coisa que ele colocou. Olha, ideoplastia, né, que é mais ou menos isso aí, né? Você idealizar a realização de um fluido através de um fluido, a clarividência, que é um tipo de mediunidade, telepatia, que é outro tipo de mediunidade, entre outros, né? Em 1922, né, entre 1922 e 23, acompanhou um novo ciclo de sessões de ectoplasmia com o médium Jean Guzik, do que resultou o documento chamado de Manifesto dos 34, assinado por eminentes homens de ciências, médicos, escritores e peritos de polícia. Está vendo, meu amigo, minha amiga? Como que a gente tem que tomar cuidado com pessoas falando coisas que não sabem? Eu recebi de presente um livro de teologia há um tempo atrás. Eu fiquei encantado, né, com o livro, a capa do livro, aquela coisa toda, né? E assim, folheei rapidamente, li algumas coisas, falei, nossa, esse livro eu tenho que estudá-lo. E aí eu fui no índice para ver o que era as propostas de estudos do livro, né? Aí, em determinado momento, estava escrito assim: a demoníaca ação do espiritismo, escrito por um pastor, né? Esse pastor já desencarnou. Aí eu fiquei pensando assim, eu conversei com ele, sabe, assim, por pensamento, por telepatia. Meu irmão, por que você faz uma coisa dessa? Olha, você não estudou espiritismo para você falar isso. Não diga isso, você é um pastor, você é um homem de respeito, né, social. Por favor, não façam isso. Sabe? Não joga coisas erradas, não semeia sementes podres, não. Você é um semeador do evangelho. Preste atenção na tua responsabilidade. Foi a minha conversa com ele. Eu não li o livro, né? Nem sei onde está o livro mais, não me interessei. Eu sou muito Kardec, né? Você rejeita 9 verdades, aceitar uma mentira. Então temos que tomar cuidado, gente.
Vamos tomar cuidado, não vamos ficar falando coisas que a gente não sabe, né? Aí está um dos livros dele, né, O Ser Consciente, que foi publicado aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, né? E tem um outro também que foi publicado pela editora Lark, lá de São Paulo, Resumo da Doutrina Espírita. Então, cientistas que chegavam, estudavam, entendeu? Ele colocou 34 eminentes homens de ciência, médicos, escritores, peritos de polícia. Peraí, é muita gente com condições de fazer análises. Não é uma pessoa que você pega aí sem nenhuma condição ainda, né, para fazer um estudo desse. Tá? Então, continuando, olha. De 1921 a 1923, realizou, quer em Varsóvia, quer em Paris, experiências com o médium polonês Stefan Osofiec. Eu não conheço, nunca ouvi falar sobre esse médium, tentei achar alguma coisa, mas não tem. Ele é mais, deve estar nos livros do Gustavo. Né? Desencarnou em um acidente de avião aos 56 anos de idade, quando regressava a Paris, após haver assistido em Varsóvia a várias sessões com Franek Kluski, retirado dos destroços, ainda segurava a valise que continha fragmentos de moldes com parafinas, moldes em parafina obtidas nas sessões. Olha os moldes aí. Está vendo? Mãos, tudo em parafina. Nós já participei de uma exposição, ajudei a montar uma exposição uma vez, com esses materiais de parafina, materializados em sessões mediúnicas. Então, já tive esse prazer de ver isso de perto aí, tá vendo? Pés, né? Mãos, tudo isso parece que eles faziam lá, parece que o processo era esse. Eles punham parafina no recipiente, e aí esse recipiente ele era envolvido em ectoplasma, né? Os médios de efeitos físicos ali colocavam ectoplasma e o espírito colocava a mão dele lá. E aí a parafina com ectoplasma solidificavam, né? O espírito tirava a mão e ficava a marca da mão dele aí. Então, isso é mão de espíritos desencarnados. Pés de espíritos desencarnados. Né? Tudo cientificamente comprovado, nada de coisa da cabeça da mosca, não. Isso é coisa mesmo séria que nós temos que analisar. Que se a pessoa, olha que interessante, ele desencarna no acidente e é abraçado com a malícia, e que tinha esses fragmentos de moldes. Né? Gabriel Delane. Esse é muito conhecido no movimento espírita, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Ele foi um engenheiro francês e um dos primeiros pesquisadores espíritas notórios. Intelectual renomado, sua pesquisa sobre mediunidade é notória no contexto do problema mente-corpo. Nasceu em Paris em 23 de março de 1857, menos de um mês antes, né, do lançamento do Livro dos Espíritos. Desencarnou em Paris no dia 15 de fevereiro de 1926, com 68 anos. Né? Seu pai, Alexandre Delane, era espírita e amigo íntimo de Allan Kardec. E sua mãe, Marie Alexandrine Diderot, é médium também e colaborou na codificação. Está aí o pai dele e a mãe dele. Eles eram trabalhadores, né, com Allan Kardec, lá na época da codificação, né? Porque nasceu em 1957, ele era criança nessa época, e depois é que ele vai assumir esse trabalho, né, de continuação das pesquisas do pai e da mãe, e também ele assume, né, o trabalho de divulgar o espiritismo. Bom, essas são as principais obras de autoria de Gabriel Delane, já traduzida para a língua portuguesa. Você tem um cabedal imenso de informações de Gabriel Delane, só você procurar. O espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, evolução anímica, a alma é imortal, a reencarnação. Então, nesses livros aí, nós encontramos facilmente na biblioteca espírita, principalmente da FEB. Né? Então, aqui tem esses livros, a alma é imortal, está ali, né? O fenômeno espírita, o espiritismo perante a ciência,
a evolução anímica, né? E a reencarnação. Então, são vários livros do Gabriel Delany. Você pode analisar, pode pesquisar, pode fazer suas buscas, né? Se você realmente quiser saber um pouquinho mais, porque esses livros são livros clássicos da literatura espírita. E eles têm toda aquela conotação científica. Nós estamos estudando isso cientificamente, né? O livro Evolução Anímica, né? Também, esse aqui é um livro muito interessante, porque ele vai falar da evolução espiritual, sabe? É muito importante esse livro, Evolução Anímica. Então, tem toda uma estrutura dentro desse estudo, né? Eu vou pedir a Mariane para ela falar um pouquinho para nós sobre o que é a evolução anímica, sabe? O que é a evolução anímica. Vamos ouvir a Mariane. Diz Gabriel Delany em seu livro A Evolução Anímica, capítulo 2. O problema da origem do homem é um dos mais difíceis de abordar aqui na Terra. Colocados como nos encontramos num estágio de civilização avançada, temos a impressão de que um abismo nos separa de outros seres. Tem o homem, de fato, conquistado o cetro do mundo, submeteu à sua vontade toda a natureza, perfurando montanhas, unindo mares, secando pântanos, desviando rios, dirigindo a vegetação em sentido mais útil ou agradável às suas conveniências, domando os animais aproveitáveis. Ele, o homem, soube utilizar todas as forças vivas e capazes que aumentarem o bem-estar. Os caminhos de ferro transportam-no para longe, sem fadiga. A eletricidade conduz-lhe o pensamento aos confins do globo e adapta-as a todos os usos domésticos. E a noite morna da Idade Média já muito cessou. O esplendor de nossos progressos materiais não deve obscurecer nossa modesta origem. Os ensinos da história aí estão para mostrar que o desenvolvimento intelectual foi, sobretudo, obra dos séculos. Muito obrigado, Mariane, pelo seu carinho, pela sua participação. Alexander Aksakov, né? Quem que foi Alexander? Foi um russo diplomata, conselheiro de Alexandre III, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Ele nasceu em Ripievka em 27 de maio de 1832, desencarnando em São Petersburgo em 4 de janeiro de 1903, com 70 anos. Bom, professor da Academia de Leipzig e fundador, em 1874, da revista Estudos Psíquicos, na Alemanha. Em 1891, ele lançou em Moscou a revista de estudos psíquicos Rebus, a primeira do seu gênero na Rússia. Então, nós estamos apresentando o pesquisador, o diplomata, né? Essa coisa toda, né? Bom, e aqui está, né, a revista dele, né, Animismo, Espiritismo, que ele lançou, que ele fez, né, na época. Bom, criou adeptos entre cientistas e filósofos do seu tempo, que, através de experiências feitas com médiuns famosos, como Daniel Douglas Home, que a gente já falou sobre ele, que fazia levitações, levou a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas. Bom, essa pessoa vai falar do espiritismo? Peraí, tem que ler esse povo todo. Tem que ler toda a codificação, tem que ler toda a obra de Chico Xavier, tem que ler toda a obra do Divaldo Franco, tem que ler todos os estudos de Hermínio Miranda, né? Todos os estudos de Herculano Pires e tantos outros, para se pensar e falar contra o espiritismo. É isso que nós estamos deixando bem claro aqui. Você vê que esses companheiros de Allan Kardec, eles trabalharam cientificamente, com pesquisa, sabe? E dentro de uma pesquisa sobre fenômenos mediúnicos, de aparições de espíritos, de clarividência, de escrita direta, né? De tantas coisas. Sustentou longa polêmica e refutou as explicações materialistas do filósofo alemão Nikolai Hartmann, discípulo de Schopenhauer,
que atribuía todos os fenômenos espíritas a manifestações do inconsciente ou a charlatanismos. Claro, parabéns para o Nicolai, parabéns para ele, porque ele tentou mostrar uma distorção e que foi refutada. Eu estou falando, gente, mas pode ter também manifestação do inconsciente e charlatanismo nisso. O Alexandre chega lá e fala, não, isso que eu estou tratando não é isso, não. Isso existe? Pode sim, pode existir, sem dúvida. Mas nós estamos tratando de uma coisa diferente disso, de manifestação do inconsciente ou de charlatanismo. Nós estamos tratando de outra história, de outra situação. Né? Efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da médium italiana Eusapia Palatino, já foi dito, que serviram de fundamentação para sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo, assim como ao estudar a mediunidade da médium inglesa, conhecida como Elizabeth Desperance, testemunhou um evento sobre o qual descreveu a obra um caso de desmaterialização. Eu quero dizer para você o seguinte, charlatão, minha gente, você tem na medicina, você tem na engenharia, você tem no direito, você tem em todo lugar. Por que são os charlatões espíritas que são os que realmente são os mais importantes? Claro que você encontrar charlatanismo lá também. Uma doutrina que propõe uma coisa nova, né, uma coisa diferente, claro que tinha que ter os mágicos, aqueles que faziam aquelas... Não vou dizer a mágica como um conteúdo de ciência, não. Estou colocando aquelas pessoas que criavam, né, uns truques lá, fajutos, para tentar desmascarar esse progresso incrível para a humanidade. E tinha os charlatões mesmo, mas todo lugar tem isso. Todo lugar você vai encontrar charlatão. Então, você tem que saber diferenciar o que é e o que não é. Né? Aqui está o livro dele, Animismo e Espiritismo, e um caso de desmaterialização, né, de Alexander Aksakov. Tá? Nós temos, então, Leon Denis. Mas antes de Leon Denis, eu vou pedir para o Marco falar um pouco sobre o que é animismo, né? Para a gente saber um pouquinho sobre essa questão do animismo. Marco, por favor, nos ajude. Muito se fala sobre animismo. Este termo tem sua origem sânscrita, Atma, que vai para a alma, e daí animismo. No meio espírita é muito falado e muito pouco entendido. Alexander Aksakov diz o seguinte sobre animismo. Animismo são fenômenos psíquicos inconscientes, ou que também podem ser conscientes. Temos aqui a manifestação culminante do desdobramento psíquico. Os elementos da personalidade transpõem os limites do corpo e manifestam-se à distância, por efeitos não somente psíquicos, sensoriais e mentais, porém ainda físicos e mesmo plásticos, indo até a plena exteriorização ou objetivação, provando por esse meio que um elemento psíquico pode ser não somente um fenômeno da consciência, mas um centro de força substancial, pensante e organizador, podendo também, por conseguinte, organizar temporariamente um simulacro de um órgão, visível ou invisível, e produzindo efeitos físicos. Pagano Júnior, estudioso espírita, conclui dizendo que a alma do médium pode comunicar-se com a de qualquer outro, pois, quando possui certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Agora sim, Leon Denis. Muito obrigado, Marco. Leon Denis. Isso aí é uma figura extremamente conhecida, um cientista, um filósofo, um poeta, um artista. Nossa. Nasceu em Fouque, na França, em 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em 12 de abril de 1927 em Tours, também na França, com 81 anos. Foi um pensador espírita médium, um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion. Nós vamos falar, já falamos de Delane, vamos falar ainda de Camille Flammarion. Tá? Então, ele fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética, nas relações humanas.
Ele é conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Então, aí está Delano, um grande pesquisador, ele conhece Allan Kardec quando ele tinha 18 anos, sabe? Ele fica encantado, né, com Allan Kardec, com o trabalho, ele começa a trabalhar a divulgação do espiritismo, ele era vendedor, né? Ele era representante comercial, e onde ele ia, ele estava sempre divulgando, né? Escrevendo obras maravilhosas, as obras de Leon Denis. Estão editadas aí pela FEB, é vasta essa bibliografia. Se você pudesse ler, né, ver esse material, vai ser muito importante para você, né? Ainda, né, ele foi autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas. Aos 18 anos, travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou importante papel na divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Foi ainda membro atuante da maçonaria. Então, ela afirmou que a verdade assemelha-se a gotas de chuva, que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros ao esplendor do dia. Então, quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Então, você tem uma verdade, ela está ali brilhando. Mas quando ela chega, né, para o homem, aí mistura com as impurezas e essa verdade fica mesclada com impurezas. Então, ele diz, olha, a verdade é verdade. Você não pode sujar essa verdade com impurezas naturais, né, que estão aqui no chão da Terra. Então, você tem que saber conservar essa verdade. Essa era a proposta dele, né? Tudo que nos chega do alto corrompe seu contato com a Terra. Até o íntimo do santuário do homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Olha que coisa linda, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado para que essas verdades que nos chegam não sejam anuladas pelas nossas imperfeições, pelas nossas impurezas, pelos nossos interesses pessoais. Então, essa reflexão, né? Essa reflexão de Leon Denis, ela é muito complexa. Então, você tem uma doutrina, que nem a doutrina espírita, que é o Evangelho, né? E você... O Evangelho, eles fizeram isso, eles conseguiram, né, misturar, né, a beleza, a pureza do Evangelho com aquele nível de interesses pessoais dos sacerdotes, do clero formado e de todos aqueles que tiveram contato com o Evangelho. Então, a coisa vem pura para a gente mistura aqui. Doutrina espírita vem pura do mundo espiritual, que a gente não a torne impura pelas nossas propostas pessoais. A gente vê quantas vezes pessoas que começam a fazer coisas estranhas nos centros espíritas, ou seja, estão transformando aquela pureza da doutrina com as impurezas dele próprio. Emmanuel vai dizer isso, cuidado com o seu personalismo. Não exerça o teu personalismo num ambiente onde tudo vem de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito óbvia. Então, é preciso que a gente tome esse cuidado. Sabe por quê? Porque nós teremos que dar conta das nossas administrações. Nós vamos ter que, depois, falar, né, o que nós fizemos com tudo aquilo que chegou até as nossas mãos. Então, tome cuidado. Evangelho e doutrina espírita se entrelaçam. Não vamos colocar coisas aí pessoais. Sabe? Tem centro espírita, tem direção de centro espírita que cria umas coisas que, sabe, nem Kardec, nem Jesus disseram isso, mas eles criam lá, sabe, umas propostas tão estranhas, né? Isso é muito sério, gente. Nós temos que pensar para que eu possa ser realmente um bom trabalhador, né, dessa proposta espírita, tá?
O movimento espírita da atualidade divulga fortemente as obras de Leon Denis e sua participação na divulgação. Contemporâneo de Allan Kardec, teve nele seu mestre. Dizem que se Allan Kardec falhasse em sua missão, Leon Denis assumiria, tamanho o seu grau de conhecimento e de fidelidade a Jesus. Então, se Allan Kardec, né, isso não ia acontecer pela grandeza de Allan Kardec, mas se Allan Kardec falhasse, nós tínhamos Leon Denis para dar continuidade. Né? Aqui estão um pouco dos livros dele. Né? Olha a quantidade de livros, gente. Socialismo, espiritismo. Tem gente que tem espírito aí que gosta muito do socialismo. Tá? Não estou contra isso, não, mas dá uma lidinha aqui primeiro, nesse livro. Não vai só para você, não. Tá? Catecismo espírita, depois da morte, o que mais? O problema do ser, do destino da dor. Isso é o que eu estava procurando para falar para vocês. Esse livro é extraordinário. Eu gosto muito do Grande Enigma também, sabe? É um livraço. A história de Joana d'Arc contada por ela mesma, Giovanna, que é um romance, tá? Mas eu quero falar um pouquinho. O Espiritismo na Arte também é sensacional. Todos eles, né? São muito bons, são necessários ao nosso conhecimento. O problema do ser, do destino da dor é um livro que é a marca, né, de Leon Denis. Um livro muito estudado, né, que traz aí várias questões analisadas de uma maneira muito, muito séria, muito poética, muito interessante. Né? Ele tem lá nesse livro o que ele chama de as potências da alma. Muito interessante, é uma parte que está lá no livro, as potências da alma. Eu vou pedir para a Antonieta falar um pouquinho sobre isso para nós, as potências da alma. Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no início da terceira parte, quando nos fala sobre as potências da alma, nos diz: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos os nossos entendimentos às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes edificantes, fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que sabem explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis, proporcionando gozos inumeráveis. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pouco acesso oferece às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento de acordo com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmoniosos e penetrantes, ao passo que os nossos são, na maioria das vezes, desarmonia e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, por ela, a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Obrigado, Antonieta. Obrigado, minha amiga. Camille Flammarion. Quem foi Camille Flammarion? Né? Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion, foi um astrônomo, pesquisador, psíquico e divulgador científico francês. Olha só. Importante pesquisador e popularizador da astronomia. Recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Nasceu em 26 de fevereiro de 1842, em Val-de-Mans, na França, e desencarnou em 3 de junho de 1925, também na França, com 83 anos. Então, ele foi educado em Langres, na França, e começou a trabalhar com 16 anos de idade, no Observatório de Paris, no Departamento de Cálculo de Le Verrier e Determinação Numérica de Altos Valores e Altos Vetores, que é essa coisa aí que ele trabalhava. Né?
Então, o Camille Flammarion ele era médium de Galileu, gente. Para vocês terem uma ideia da importância dele, né? Médium de Galileu. Porque eles trabalhavam com astronomia, né? Ele começou a escrever livros populares de astronomia que foram traduzidos para diversas línguas. Uma das suas obras mais conhecidas é Astronomia Popular, de 1880. Escreveu e editou em uma série de revistas científicas e astronômicas. Fundou a Sociedade de Astronomia da França em 1887. Seus trabalhos para a popularização da astronomia fizeram com que fosse agraciado, em 1912, com o Prêmio da Legião de Honra. Em 1883, Flammarion fundou o Observatório de Juvisy-Orge, dirigindo pelo resto da sua vida, incentivando o trabalho de observadores. Outro cientista, outro pesquisador. Né? Vamos aí. Aí está um livro dele, né? Astronomia Popular, de Camille Flammarion. Aí não tem nada de espírita aí. Está trabalhando lá na vida pessoal dele, como cientista. Tá? Bom, foi um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas. Tendo desenvolvido extensa atividade nessas áreas, era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Ele era membro, minha gente. Ele fazia parte do grupo de pessoas seletas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estava ali nas reuniões com Allan Kardec, com Didier, né? com Dufour, com um monte de gente que hoje se tornam pessoas do início do Espiritismo. Então, esse era um cientista. Estava ali permanentemente junto com Allan Kardec. Era próximo de Allan Kardec, né? Então, ele fez o discurso do enterro do corpo de Allan Kardec. E afirmou lá no enterro, né, que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, depois ele fala: senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. E está certo. A gente conhece só o ABC. Porque para conhecer o Espiritismo profundamente, nós vamos ter que fazer muitas análises, né, muitos estudos e muitas introspecções, né, no conhecimento. Aqui está um dos livros dele que eu gostei, Urânia, já li também, Estela, já li também, Narrações do Infinito, me impactou muito esse livro, Deus na Natureza, é muito bom, é maravilhoso, né? As Casas Mal Assombradas, que trabalhavam exatamente a mediunidade, né? Deixa eu ver se tem mais um, daí O Fim do Mundo, né? O Fim do Mundo que ele trabalha daqui a muito tempo, daqui a 4 bilhões e meio de anos, que realmente a Terra vai acabar, mas todo o sistema solar vai acabar. Mas também se pode considerar o fim do mundo como o fim de um ciclo, né, que nós estamos vivendo agora. Então, são pessoas, né? Eu vou falar sobre eles. O que eu tenho para falar contra o Espiritismo? Eu tenho que estar baseado em muita coisa, sabe? Em muita ciência. Porque você tem, né, muitos materialistas que foram contra, assim, você tem muito. Mas o que é matéria? Matéria nada mais é do que uma partícula ou uma onda, né, que é uma energia que é condensada. Isso é matéria. Então, como é que as pessoas querem explicar tudo pela matéria? Não tem como. A matéria não existe se o espírito não atuar sobre ela. Né? Não existe. Você tem o pó de café, você tem água, você tem o açúcar. Aí você fala para os 3 assim: faça um café para mim. Eles vão fazer? Não vão. Você vai lá, vai ter que fazer o processo. O rito de fazer um café. Aí você faz o café, mas teve a ação do quê? Do espírito. Então a matéria funciona assim. Ela só existe pela função do espírito, pela orientação do espírito. Então, tem pessoas que não conseguem entender isso. E acham que tudo é matéria. Igual criança, que tem que pegar material concreto. Né? Criança tem que pegar a massinha de moldar, tem que pegar a mãozinha da mamãe, do papai, tem que pegar essas coisas, porque ela não consegue abstrair-se e só vai começar lá para os 11, 12 anos de idade. Então, tem pessoas que ainda estão nessa idade espiritual de criança. Aí não conseguem entender. E cientistas, isso é o que mais pega, né? Pessoas inteligentes. Né?
Minha gente, essa é uma proposta que nós temos que pensar. Teve outros pesquisadores também, que a gente vai citar aqui de passagem, né? César Baldi Vesme, italiano, de 1862 a 1938, Charles Drayton Thomas, dos Estados Unidos, de 1868 a 1953, Joseph Lodge, isso aí era conhecido, né? Joseph Oliver Lodge, inglês, de 1851 a 1940, Bosano, também italiano, de 1862 a 1943, o Zollner também, muito falado. Se eu fosse fazer aqui um estudo com todos eles, a gente ia ficar um estudo muito grande, né? Eu estou só citando para você pegar depois, aí fazer sua pesquisa, né? O Oshorovsky também é um polonês muito conhecido, né, na literatura espírita, e aí você pode encontrar isso aí, né? autoresespíritasclássicos.com. Aí está a referência para você fazer a sua pesquisa. Entra aí, né? Pesquisa. autoresespíritasclássicos.com. E você vai encontrar mais uma quantidade impressionante. Tá? Então, minha gente, nós chegamos ao final desse nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado dele, tenha tomado uma consciência maior do que é o Espiritismo, de como ele chegou ao nosso mundo, né? E as propostas de análises que vieram com o pessoal que encarnou aí para ajudar na solidificação da proposta espírita no mundo. Então, se você não é um cientista, se você não é um filósofo, mas você é uma pessoa de bom senso, agora você vai ver o material todo de pesquisas desses cientistas que analisaram, na época de Kardec, a proposta espírita. Então, não é uma proposta qualquer. Não. É uma proposta que passou pelo filtro da ciência, da razão mesmo, né, ali, em laboratórios, né? Então, por isso que eu convido você a estudar. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, e hoje nós vamos terminar o nosso estudo com uma música que é muito conhecida, sabe? Porque se fala de amigos, né? Então, essas pessoas que vieram com Allan Kardec foram amigos, né, da proposta espírita. Eu não sei se foram amigos de Kardec, porque muitos nem conheceram, mas foram amigos da proposta, amigos para sempre, né? Foram esses amigos que trouxeram as suas contribuições para que a nossa doutrina espírita chegasse, né, ao nível que chegou e continuará cada vez mais um crescente. Nós vamos pedir ao nosso amigo Vansan, que é um cantor lá de São Paulo, para cantar para nós esses amigos para sempre. O meu abraço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Muita paz. Fiquem com Jesus. Eu não tenho nada para dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim para sempre. Não importa o tempo, aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor.
para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre.